Você já conviveu com pessoas difíceis? Você teve um pai difícil de conviver? Uma mãe difícil de conviver? Alguém próximo que foi muito difícil de conviver? Como é conviver com pessoas difíceis? Hoje, vamos te ajudar com esse tema. Eu sinto que tem uma fase natural que é a adolescência, que é onde a gente vai se rebelar com os pais, principalmente, né? A gente se rebela, pode ser com a escola, com amigos, entre coisas, mas tem esse lugar dos pais, né? Essa rebeldia, que é uma forma de mostrar, estou crescendo, eu quero encontrar meu lugar de fala, de opinião, meu lugar no mundo. Então tem essa fase que digamos que ela é natural, né? Tem uma conversa que pode se tornar um pouco difícil, mas eu fico pensando muito na vida adulta, né, Eli? Eu acho que se essa rebeldia, essa dificuldade, ela vai se estendendo e começa a causar conflitos ou uma dificuldade até de viver, eu acho que é aí que está o ponto que a gente quer olhar e falar hoje, né? Quando chega a esse ponto, e pode ser diferente do pai para a mãe, né? Às vezes, tipo assim, a dificuldade eu posto muito com a minha mãe, mas com o meu pai não. E digamos que isso pode também dar alguma pista, né, sobre o que está acontecendo. Quando nós crescemos, quando você cresce, há uma dor no crescimento. Quando entramos na adolescência, que é a fase que saímos definitivamente da infância, e a marca da adolescência é aquela que eu me faço responsável por tudo que eu faço. Eu aprendo que o que eu faço tem consequências. Então, é uma fase de maturidade, onde antes alguém respondia por mim. E na adolescência eu passo a responder por mim. É muito comum nessa fase encontrar uma rebeldia, uma dificuldade de conviver, uma necessidade inerente de todo adolescente de mostrar quem ele é, de encontrar um lugar, de encontrar a sua marca, a sua personalidade. E muitas vezes pode se sentir tolhido pelo pai ou pela mãe, ou uma falta de espaço para ser você mesmo em função dessas dificuldades. Se você para hoje para pensar, junto comigo, refletir, com quem mais você teve dificuldade? Foi com seu pai? Foi com a sua mãe? Com quem foi a sua maior dificuldade? Aí você já começa a encontrar uma pista da sua dificuldade, da sua dificuldade nesse relacionamento. E olhar para essa dificuldade, pessoal, tome cuidado de não já querer criar rótulos e diagnósticos, né? A minha dificuldade é porque minha mãe era narcisista, a minha dificuldade é porque meu pai era isso, aquilo. Não. O que a gente está falando de olhar para a dificuldade é o que acontecia. Eu me sentia reprimido, eu sentia tristeza, eu sentia que eu queria conversar com a minha mãe e parece que o papo não fluía. Minha dificuldade é que eu queria sentir que meu pai me amava, mas eu, por algum motivo, não me sentia amado. Mas aí você vira mais para você, né? Pra gente, né, Li? Do que falar, o meu pai não me dava amor, né? A minha mãe não falava comigo, né? É uma coisa importante que o Denis está trazendo, e eu concordo totalmente, Denis, é que uma coisa que nós precisamos nos abster nessa reflexão sistêmica é de análise e julgamento. Não interessa se foi bom ou ruim, se a pessoa era boa ou ruim, o que, que eu penso, ou o que eu analiso a respeito do outro. Isso não importa. Importa como eu me sinto. Eu sinto uma dor, eu sinto uma dificuldade com essa pessoa. Isso é o suficiente. Só isso. Porque aí tem muitas questões que você precisa olhar, que cada um de nós precisa olhar. Na hora que eu rotulo, eu apequeno. Na hora que eu analiso, eu apequeno. E eu me coloco por cima da questão, como se eu soubesse do que se trata. Procura não saber. Só se coloca aí para olhar para a dificuldade. Só olhar. E se você conseguir dizer sim para isso que você está olhando, para isso que você está vendo. Mas só se conseguir. Que o sim precisa vir de dentro. Não é, de novo, não é um exercício que a gente faz da boca para fora.
Eu preciso sentir o que eu estou fazendo profundamente, para que haja um movimento, para que haja realmente um movimento para você, um amadurecimento desse olhar. E esse passo é muito importante, gente, pois assim, vamos supor, na constelação, às vezes um representante, por exemplo, um representante da mãe e um do filho, pode um se olhar e falar, é difícil para mim, né, Eli? Essa é uma frase sistêmica mesmo, né? Então a gente fala de dificuldade, é uma frase sistêmica, então a dificuldade é isso, é difícil. E tudo que entra no difícil é tudo isso que a gente está falando, né? Mas esse difícil, às vezes, a gente nem sabe o que que é, né, Eli? Às vezes a gente intui ali no campo e diz, veja se é possível dizer, é difícil para mim. Você sente uma sensação que foi difícil. É isso, sensação que parece que está difícil ali. Mas o que aconteceu para nós no olhar sistêmico de constelação familiar, como ele falou, pouco importa, né? Não é esse o fator primordial. O que vai dizer é difícil, como eu estou aceitando, eu estou dizendo, é difícil para mim. E poder expressar isso de alguma forma no olhar sistêmico ali no campo. Quando você reconhece exatamente isso que o Denis falou, que é difícil para você, só reconhecer isso é o suficiente. Poder expressar isso, poder manifestar isso, acredite, é o suficiente. Muitas vezes a gente observa em dificuldade de relações de casais, né? Estamos falando de relacionamento de casais, aonde basta isso, que um possa dizer para o outro o quão difícil está sendo. O que acontece é que quando a gente tem dificuldade, qual é a nossa tendência? Qual é a sua tendência? É não olhar, é ficar com raiva. Então eu não olho, eu rejeito. E aí vem todas aquelas questões que a gente falou da rebeldia, e que traz uma questão de hierarquia e que traz uma questão de todas as leis aí sistêmicas que interferem, e reconhecer que é difícil, dizer um sim profundo, algo se acalma. Agora podemos pensar, bom, Eliane, Denis, eu tenho uma mãe que eu cuido dela e ela está acamada, ela está precisando de ajuda e é muito difícil, porque ela não aceita ajuda, ela briga, ela xinga. O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Voltamos em tudo isso que a gente está falando, a aceitação, porque às vezes é difícil a gente aceitar a fragilidade dos nossos pais, aceitar que as personalidades podem ser diferentes, né? E os destinos, né, Eli? É de mesma coisa. Não, eu vou ficar ali com raiva e rancor do meu passado. Não dá para a gente mudar o nosso passado. O que a gente pode fazer é aprender a lidar com ele no futuro. Quer dizer que eu tenho que aceitar tudo o que aconteceu e continuar acontecendo? A gente não está falando disso. Aceitação não é conformismo, né? Aceitação é ter consciência do que acontece e qual passo eu vou tomar. Às vezes, será que não está pesado demais você cuidar sozinho, sozinha da sua mãe? Às vezes precisa de alguma ajuda. Mas eu não tenho quem me ajude. Mas às vezes tem uma amiga que você pode de vez em quando desabafar, tomar um café com ela. Isso traz alívio também, né? Ou se às vezes você está se acomodando e ficando só em casa, só ali com a pessoa, não está tentando criar soluções criativas para ter um melhor conforto. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, tem a ver com a sua postura, que é uma postura que necessita o quê? Maturidade. E aí que tá um dos segredos para lidar com pais, né, Eli? A gente aceitar que a gente cresceu. A gente está falando aqui com adultos, esperamos. Se você com criança não está bem no lugar correto agora de vídeo, né? A gente está falando com um adulto aqui, né, Eli? Isso, é uma maturidade difícil, é difícil até aceitar o envelhecimento dos pais. É difícil aceitar que o outro tem limitações agora. Imagine uma limitação grave, onde a mãe fica dependente de você. Claro que isso traz um impacto muito grande, mas leve em consideração isso que o Denis falou. Se você olhar para essa dificuldade, algo começa a mudar em você para começar a fazer movimentos diferentes para você, para ser mais leve,
pode ser mais leve. Nós não vamos mudar nossos pais. Nós não vamos mudar o destino deles. Não vamos. Não temos esse poder. O que nós podemos fazer é melhorar a nossa qualidade de vida, tendo um olhar diferente para eles, para com eles. E um bônus aqui antes da gente finalizar é a gente pensar, você aí que pode ser pai ou mãe, às vezes virar e pensar, será que eu estou sendo difícil? Né? Será que eu também não estou repetindo? Ou às vezes, não, mas eu não faço igual a minha mãe, mas aí você faz o oposto, mas a vibe, né, a situação é a mesma, né? Como posso dizer, ele fugiu a palavra. Mas é isso mesmo, é a mesma, você faz algo diferente, mas você está obtendo o mesmo resultado. Você já não briga mais como seus pais brigavam, mas você briga, né? A gente faz de um outro jeito. Ou nos tornamos uma pessoa tão boazinha que causa um monte de briga, de tão boazinha que é. Não importa. O importante é você olhar para o que está acontecendo sem analisar e lembrar que algo você tem que aprender com isso. Eu vejo no outro e me incomoda tanto, o que do outro está me mostrando, falando de mim? Isso, virar o espelho, é uma boa forma da gente amadurecer e crescer, se desenvolver. Gostou desse conteúdo? Deixa um like aqui para nós, se inscreve no canal e escreva aqui como foi para você, se você teve algum insight, pode dar alguma sugestão. Até o próximo vídeo.